Gente, eu tô muito empolgada, porque no programa de hoje a gente vai falar sobre o meu livro preferido. Qual será? Senhor dos Anéis? Orgulho e Preconceito? O Apanhador do Campo de Centeio? Não! Assiste que você vai descobrir qual é o meu livro preferido. Pessoal, gosto não se discute, mas se for falar do meu gosto, esse livro aqui é o livro mais interessante, maravilhoso, perfeito, lindo da face da Terra, que é Memórias de um Suicida, escrito pelo espírito Camilo Cândido Botelho e psicografado pela Ivone Pereira. Esse livro conta a história do Camilo, que a gente, num furo de reportagem, descobriu que na verdade se trata do escritor português Camilo Castelo Branco. Mentira, não foi furo de reportagem, todo mundo já conhece isso. Camilo Castelo Branco foi um escritor que nasceu em Lisboa em 1825. E ele era um escritor muito prolífico, ele publicou muitas obras ao longo da sua vida. Ele, inclusive, foi o primeiro escritor de língua portuguesa a conseguir sobreviver só dos frutos do seu trabalho na escrita. Parabéns, Camilo! Justamente por sobreviver do seu trabalho, que quando mais pro final da sua vida o Camilo descobriu que estava ficando cego, ele entrou em pânico. E com medo de depender dos outros e por conta do seu grande orgulho, ele acabou cometendo suicídio em 1891. Diferentemente do que o Camilo pensava, a vida dele não acabou com aquele ato. Pelo contrário, continuou, só que num estado muito mais lamentável. Porque além dos compromissos que ele já tinha espiritualmente, ele ainda somou a isso o ato do suicídio. Só que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, nem mesmo suicidas. Cada espírito no mundo espiritual é atraído por outros espíritos que estejam na mesma situação que ele, como um imã atrai uma malha de ferro. Dessa forma, o Camilo foi atraído para um lugar que o livro descreve como o Vale dos Suicidas, um lugar em que sempre era noite, o chão era lamacento, não tinha vegetação ou qualquer sinal de conforto ou alegria. O livro até compara o Vale dos Suicidas com o Vale dos Leprosos, que a gente ouve muito falar na Bíblia. Só que o Camilo explica que no Vale dos Leprosos, que a gente ouve tanto falar nos evangelhos, as pessoas ainda tinham alguns consolos. Consolo do sol, de uma brisa que soprava, das relações de amizade que aqueles que foram lá isolados conseguiam manter. No Vale dos Suicidas, os espíritos que lá estavam tinham tanto sofrimento interno que eles não tinham a sanidade de poder travar relações de amizade que pudesse dar um apoio àquele momento tão doloroso. Quando nós nascemos, o nosso corpo recebe uma carga vital, uma bateria, que deve durar até o momento em que a nossa encarnação está preparada para acabar. Quem comete o suicídio continua com essa bateria muito cheia. E até que essa força vital que tem o meu corpo espiritual se dissipe, eu não consigo sair de perto das regiões mais inferiores, mais próximas à Terra do mundo espiritual. E foi exatamente isso que aconteceu com Camilo. Durante o tempo que ele ainda deveria viver na Terra, ele ficou no Vale dos Suicidas, sofrendo coisas muito dolorosas. Mas, como a gente já disse aqui, Deus nunca desampara nenhum dos seus filhos. Ao final desse período em que o Camilo continuou sofrendo as influências do corpo físico dele, ele foi resgatado pela Legião dos Servos de Maria. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, ao chegar no mundo espiritual, tomou para si a missão de cuidar dos espíritos mais sofredores. Aquele amor de mãe que cobre toda a humanidade queria resgatar aqueles que mais precisassem de ajuda, que são justamente no mundo espiritual suicidas. E aí foi formada a Legião dos seus servos. Esses servos são identificados por muitos deles serem de origem hindu. Mas também dentre esse grupo existem médicos espanhóis, padres portugueses, enfim,
toda sorte de pessoas que tomou para si a missão de auxiliar os suicidas. Eles são identificados por usarem uma túnica branca com uma pequena cruz azul celeste no peito. Todas as missões são precedidas por um grande estandarte em que se pode ver escrito em azul Legião dos Servos de Maria. Usando tecnologia avançadíssima, esses servos conseguem localizar no mundo espiritual quais são os espíritos suicidas que já conseguem ser resgatados e organizam verdadeiras missões com interveniência de várias pessoas, grandes caravanas que vão até os lugares mais sinistros, inclusive utilizando lanceiros para protegê-los, para poder resgatar aqueles espíritos suicidas e levarem para a colônia dos Servos de Maria. E o Camilo é um desses espíritos resgatados. Ele então é levado para o Hospital Maria de Nazaré, o lugar na colônia onde a gente encontrava os espíritos de suicidas que já estavam arrependidos e por isso mesmo tinham melhores condições de receber auxílio e melhorar. A parte do livro que conta o tratamento do Camilo no Hospital Maria de Nazaré é interessantíssima. Nela nós conhecemos vários tratamentos espirituais que utilizam tecnologias que até hoje a gente não conhece na Terra. Nós somos apresentados a vários personagens muito interessantes. Amigos do Camilo que estavam com ele no Vale dos Suicidas. Conhecemos a história de cada um deles e o que levou eles a cometer esse ato. Um desses amigos do Camilo, Jerônimo, ele não se conformava em não poder sair do hospital para encontrar a família. Ele tanto teima, tanto insiste, que os mentores daquele local permitem que ele volte à Terra para visitar os seus. Só que ele não estava preparado para o que ele veria quando voltasse. Pesado, pessoal. Memórias de um Suicida é um livro muito especial. No processo de escrita dele, que demorou mais de 20 anos, vários espíritos colaboraram. Além do próprio Camilo, Leon Denis e Bezerra de Menezes tiveram participação decisiva para que esse livro fosse publicado. Inclusive, a própria Ivone descreve na introdução desse livro que, como demorou muito tempo para ele ser concluído, ela quase tacou fogo nos papéis que estavam ocupando o espaço nas gavetas dela. Mas a espiritualidade avisou, pode ficar tranquila, uma hora ele vai acabar. Guarda esses papeizinhos aí. A intenção, tanto do autor espiritual, quanto até mesmo da Ivone, que tinha sido suicida em outra vida, ao escrever essa obra, era evitar que outras pessoas cometessem o mesmo erro. Então, se você está passando por dificuldades, por problemas que você acha que não consegue resolver sozinho, peça ajuda. Recorra aos seus amigos, à sua família. Ore solicitando o apoio dos seus guias espirituais. Nós temos também aqui embaixo o link para CVV, onde você pode entrar em contato de maneira anônima e conversar, expor seus problemas e receber ajuda para superar isso que você está passando. Nós somos apresentados a várias terapêuticas de tratamento do corpo espiritual dos suicidas que utilizam aparelhos tecnológicos. Eu vou falar bem devagar. De novo! A 30ª vez dá certo!